Graça e paz, povo de Deus, bem-vindos ao Conexão de Casa em Casa. Hoje é a nossa quarta ministração do mês de setembro e o nosso tema hoje é: a minha oração muda a história da minha nação e da minha casa. Querido, nós vamos ter como base hoje o livro de Daniel, capítulo 9, versos 3 e 4. Diz assim o texto: Voltei o rosto ao Senhor, Deus, para buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor, meu Deus. Confessei e disse: Senhor, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Aleluia, queridos. Queridos, aqui Daniel, ele ora intercedendo. Daniel está no cativeiro babilônico e ele intercede pelo povo de Deus, pelo povo de Israel. Aqui ele eleva um clamor, e dentro desse clamor de Daniel, e dentro dessa intercessão de Daniel, existem três palavras, três ações chaves que mudaram o destino de Israel. E isso nos ensina, querido, a importância de nós nos levantarmos como atalaia do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade e da nossa casa. Nós vamos ter eleição. E quem é que você está colocando para governar o seu país, o seu estado, para governar a sua casa? Será se Deus tem estado no controle da sua casa? Ou você tem dado brecha para que o inimigo entre na sua casa? Que aliança você tem feito? Quem você tem elegido para ser governador da tua casa, da tua vida? Daniel, mesmo diante de um cativeiro, ele sabia quem era o seu Deus. Ele sabia a quem clamar. Ele sabia a quem buscar. Ele sabia de onde viria o socorro, porque Daniel já tinha passado por livramentos. Lembra de Daniel na cova do leão? Ele sabia que o mesmo Deus que o livrou da cova do leão poderia libertar o povo de Israel do seu cativeiro. Então talvez hoje você se encontre em um cativeiro espiritual, um cativeiro emocional, um cativeiro financeiro, um cativeiro de derrota, de ruína, de miséria, e você não saiba a quem clamar. Eu quero te dizer que existe um Deus que te ama e que Ele não te abandonou. Se você está passando por luta, por dificuldade, não significa que Deus lhe abandonou, não. Deus não lhe abandonou. Ele está permitindo sim que aconteça, para que você saiba que no momento certo Ele é o Deus da tua vida e que somente Ele pode te livrar, somente Ele pode mudar a tua história, somente Ele pode preencher o vazio que há em teu coração. Então, querido, olha o que Daniel fez na oração dele. Primeiro foi a confissão. Daniel, quando ele clamou ao Senhor pelo povo, ele confessou o pecado da nação de Israel. Daniel era um homem santo, extremamente santo, um homem que orava 3 vezes por dia. Era um homem que tinha uma conexão com Deus poderosa e que os próprios adversários, quando tentaram achar uma causa contra ele, não acharam, porque disseram que ele era um homem correto, santo, que tinham que buscar algo na lei de Deus para poder tentar armar uma cilada para ele, porque Daniel era um homem correto. Mas ele tomou para si a responsabilidade de atalaia do povo de Israel, do seu povo, porque você pode estar dizendo: está tudo bem na minha vida, mas e as pessoas que fazem parte da tua vida, como estão? Como estão os teus familiares? Como estão os teus filhos? Como estão os teus funcionários? Você tem se colocado na brecha por essas pessoas, como atalaia por essas pessoas? Daniel estava tudo bem. No cativeiro, ele estava bem. Mas o povo de Israel não estava. Ele entendia que não era aquele o propósito de Deus para o povo de Israel. Então ele tomou a causa, ele confessou o pecado do povo de Israel. Ele pediu perdão pelo pecado do povo de Israel. Peça perdão, querido, pelo seu pecado, mas também pelo pecado daqueles que lhe cercam. Faça como Jesus, que disse: Pai, perdoa, pois eles não sabem o que fazem. Perdoa, Senhor, o pecado da minha família, perdoa o pecado dos meus irmãos, perdoa, Senhor, o pecado da minha nação, perdoa, Senhor, os pecados da nossa geografia. Tome para si essa responsabilidade de confessar.
Porque quando nós confessamos, nós tocamos o coração de Deus. É quando nós nos humilhamos diante de Deus. E a Bíblia diz que aquele que se humilha, Deus vai exaltar. Mas quando nós não confessamos, é porque nós nos colocamos em uma posição de autossuficiência, de que não precisamos de nada nem ninguém. Somos incapazes de admitir o nosso próprio erro. Então Deus ele se agrada quando nós nos humilhamos e dizemos: Senhor, me perdoa, porque eu errei. Me ajuda a melhorar, me ajuda a mudar. É quando Deus age ao nosso favor. Segundo, Daniel lembrou do propósito. Daniel lembrou a Deus que Deus tinha um propósito naquele povo, que Deus tirou aquele povo do Egito para fazer daquele povo uma grande nação, para fazer daquela nação uma nação referência, uma nação abençoada, uma nação próspera, uma nação santa, uma nação cujo Deus é maravilhoso e poderoso e amoroso. Daniel lembrou do propósito. E foi isso que afligiu Daniel para que ele intercedesse pelo povo de Israel. Porque ele poderia ter dito assim: eu estou muito bem aqui na Babilônia. Mas ele sabia que o propósito não era aquele. E se Deus colocou ele num propósito, num lugar bom, era para ele ajudar o povo dele, para ele ser luz, para ele dar palavra de direcionamento, para ele abençoar o povo de Deus, para ele defender o povo de Deus. Então entenda o propósito é maior. Quem entende o valor do propósito, toda luta se torna pequena. Agora, para quem não entende o propósito, toda luta é grandiosa. Entenda que Deus tem um propósito muito maior. E se você está agora dizendo assim: minha luta é muito grande, ei, maior ainda é o teu propósito. Ninguém que está destinado a grandes coisas vai passar por coisas fáceis. Sempre vai ser uma jornada difícil. Sempre a jornada vai ser mais difícil. A jornada daquele que está destinado à grandeza. Entenda isso. E terceiro, Daniel lembrou a Deus da profecia de Jeremias, que Deus faria o povo voltar. Então, querido, lembre a Deus das promessas. Em vez de abrir a boca para murmurar, para reclamar, para maldizer, para amaldiçoar a tua vida e os teus, abra a tua boca para lembrar das promessas de Deus. Profetiza a bênção, profetiza a vitória, profetiza a libertação, profetiza a cura, profetiza a vida e não a morte. Profetiza. Lembra das promessas de Deus. Senhor, eu tomo posse da Tua palavra, porque a Tua palavra diz que o Senhor levou sobre si todas as minhas enfermidades. Senhor, eu tomo posse da Tua palavra que diz: se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Senhor, eu tomo posse da Tua palavra que diz que onde colocarmos a planta do nosso pé, o Senhor vai nos dar por possessão. Onde colocarmos a nossa mão, o Senhor vai nos abençoar. Lembra o Senhor das profecias, das palavras poderosas. Toma posse para a tua vida. Foi isso que Daniel fez na sua oração. Ele lembrou a Deus. Deus, lembra da profecia de Jeremias, que tu farias o teu povo voltar. Então, querido, lembra a Deus. Lembre que Deus lhe tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Lembre a Deus que a tua vida pertence a Ele, que você já entregou as suas vidas nas mãos de Deus. Amém? Queridos, essa é a palavra que Deus tem para você hoje. E Deus está te entregando uma chave poderosa, que a oração ela pode mudar a tua história, a história da tua geografia. Então, tome posse dessa palavra e a partir de hoje se torne um homem, uma mulher de oração, uma atalaia. Busque a Deus, coloque a tua causa diante de Deus, porque certamente o Senhor vai te dar a vitória. Se você foi tocado por essa palavra e gostaria de fazer um concerto com Deus, coloque a mão no seu coração e declare assim comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou um pecador e necessito da Tua glória na minha vida. Senhor, eu tomo posse dessa arma poderosa que é a oração e declaro que a partir de hoje eu vou conquistar as minhas vitórias em oração. Amém. Se
Que você fez seu concerto com Deus, acesse o nosso QR Code, preencha o nosso formulário, que a nossa equipe vai entrar em contato com você. Deus abençoe, até a próxima conexão. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do doce e poderoso Espírito seja com você e com sua preciosa família. Amém.